Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de emagrecimento inteligente, da correlação do nosso comportamento com os nossos hábitos alimentares, mas também a gente fala de fisiologia. Quem já assistiu as duas aulas anteriores percebeu que eu me ative muito às nossas questões inconscientes relacionadas à comida. E eu quero trazer nessa aula algo que é mais físico, que é mais racional, para vocês começarem pouco a pouco a juntar as caixinhas e entender essa correlação de fato. Dentro do universo da nutrição, a gente divide todos os nossos alimentos em dois grandes grupos, de macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são subdivididos em três grandes grupos: carboidrato, proteínas e gorduras. E os micronutrientes se subdividem em vitaminas e minerais. Bom, cada um desses macronutrientes tem um órgão do nosso sistema digestivo que é responsável pela quebra. Então vamos começar na boca, que a gente pega o alimento e coloca na boca. Através da mastigação você começa a digerir os carboidratos. E depois o seu estômago tem que digerir as proteínas. E o seu intestino delgado, começando no duodeno, começa então a digestão das gorduras através da secreção da bilis e também de inúmeras enzimas pancreáticas que terminam a digestão dos carboidratos e das proteínas. Bom, pensando que da boca até o ânus, vem comigo, concorda que parece um tubo de PVC? Um pouco remoldado? Então você pega lá um tubo de PVC e muda o formato dele. Assim é o nosso sistema digestivo. Quantas vezes você já parou para pensar, mas cadê todos os outros órgãos? Cadê todos os nossos outros sistemas? Como é que chegam os nutrientes até o meu tecido ósseo ou até a minha massa muscular? Como é que isso funciona? Bom, na boca então você começou a digerir carboidrato. Grava isso, gente. Pega o papel e anota. No seu estômago você começou a digerir proteína. No seu intestino delgado, as gorduras e finalização de tudo, a absorção dos nutrientes e o intestino grosso, então, a absorção de água para que o bolo fecal, ou seja, a nossa salsichinha diária, seja formado e você possa excretar. Tá. Da onde vem então o termo que o nosso intestino é o segundo cérebro humano? Por vários motivos. O primeiro e principal deles é porque ele tem toda a rede de neurotransmissores que a gente tem no sistema nervoso central. Então, o nosso cérebro é o órgão mais importante que tem no corpo. Tanto que ele está todo protegido aqui por uma caixa craniana, né, que é durinha. Mas dentro dele, ele tem algumas camadas de proteção, que a gente chama de barreira hematoencefálica. E tem as meninges, que também, quando inflamam, tem a meningite, todo mundo morre de medo, porque muitas delas levam à morte, né? Alguns casos de meningite levam ao óbito. Bom, então o nosso cérebro é o órgão mais importante de todos. O intestino, ele é tido como o segundo cérebro humano por conter todas essas terminações nervosas, toda essa rede de neurotransmissores que a gente tem no cérebro, a gente tem no intestino. Ou seja, vê se cai a ficha. Se eu não tiver um bom processo digestivo, ou melhor, um sistema digestivo saudável, como é que fica a minha rede de neurotransmissores a nível intestinal? Péssimo. Consequentemente, como ficam os meus neurotransmissores a nível de sistema nervoso central? Diminui de qualidade. E aí você acha que é por acaso que você tem mais irritabilidade, que o seu filho tem mais hiperatividade cerebral, que diminui o foco, que a sua concentração tá ruim, que a sua memória tá ruim. Tudo isso pode estar começando no seu sistema digestivo, na forma como você mastiga, na qualidade dos alimentos que você escolhe. Então, não dá pra gente colocar a culpa no glúten ou só na indústria alimentícia.
mas sim nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Tudo que a gente passa na nossa vida, de estresse, de qualidade de pensamentos, determina também qual vai ser o nosso estado de energia e como as nossas células vão reagir a isso. E aí o que eu gosto muito de dizer aqui é que você não vai nem para terapia, nem para um coaching, nem para nenhum lugar onde você se olha e você não procura ressignificar todas essas situações. E você fica com inúmeros sapos atravessados na sua garganta, inúmeras situações que você não consegue digerir. Você é uma pessoa que guarda muita mágoa, muito rancor, que você não elimina, então não dá pra ver, não fica tudo aqui parado no seu abdômen. Ou você é uma pessoa que não aceita, que quer fugir das situações, então são inúmeros quadros de diarreia. E você pode tomar remédio, você pode fazer inúmeros tratamentos médicos, exames que você não acha a causa. Por qual motivo? Porque tá aqui nesse autoconhecimento. Bom, mas aí você é uma pessoa estressada, que não se cuida, não guarda tempo para você, passou por diversas situações na vida que não são legais e o seu estômago começa a doer. Você vai no médico e ele te dá o quê? O famoso omeprazol ou pantoprazol ou qualquer medicamento que é inibidor de bomba. Eu preciso te contar que cada órgão do nosso corpo tem o pH ideal, ou seja, para ele funcionar em sua totalidade de forma eficiente, ele precisa estar naquele pH. É como você querer que um liquidificador funcione, sendo que você não coloca ele na tomada, tá? É mais ou menos isso. O nosso estômago ele é responsável por fazer a quebra ou a digestão, início da digestão das proteínas. E ele só consegue fazer isso porque ele chega num pH muito ácido, junto do ácido, é o ácido clorídrico que faz esse pH ser tão baixo. O que o medicamento inibidor de bomba faz? A gente não tem uma célula só que produz o HCl pronto. A gente tem uma célula que produz o H+, e outra célula que produz o Cl-. Então, uma célula secreta H+, outra secreta Cl-, e elas na cavidade abdominal juntas vão formar o HCl. É como se a gente pegasse uma tinta azul, uma tinta vermelha, colocasse elas num potinho, misturasse e formamos a cor roxa. É assim que a gente forma o HCl. Mas quando você toma pantoprazol, omeprazol, qualquer um dessa classe de medicamentos, você inibe a secreção do H+, impedindo então que o seu estômago tenha um nível ideal de HCl e chegue num pH adequado para a quebra das proteínas. Imagina que a proteína que você comeu através dos seus alimentos são como um colar de pérolas. E esse colar de pérolas, então, precisa chegar no seu intestino com pedaços menores ou pérolas únicas. Como você não mastigou direito, como você toma medicamento inibidor de bomba, o seu intestino vai receber pedaços de pérolas maiores do que deveria. Gente, é como você querer passar com uma tábua de madeira enorme na porta, assim, na cruz. Não passa, não vai, você tem que dar uma viradinha para conseguir passar. E olha lá, às vezes tem que dar uma inclinada. Ou, mais fácil ainda, é cortar esse pedaço. Bom, quando o nosso intestino recebe esse pedação de madeira, ou seja, o colar de pérolas inteiro, ele entende isso como um agente agressor de mucosa. Ninguém gosta de estar sob ameaça, concorda? Então, o nosso intestino vai se defender. Ele começa a secretar uma imunoglobulina, que é a IgA. A IgA, então, ela está prioritariamente na nossa mucosa intestinal. Secretando IgA, você começa um processo de inflamação de mucosa que pode vir a ser sistêmico. Qual é uma frase que eu gosto muito de falar? Tudo que é anti vira it. Por qual motivo?
corante, conservante, aromatizante, adoçante, presta atenção, adoçante, edulcorante, emulsificante, todos os antes, que são aditivos químicos alimentares que a indústria produziu, vai favorecer o desenvolvimento de rinite, dermatite, otite, sinusite, gastrite, celulite, tá? Então, o prefixo, o sufixo ite significa inflamação. Mas e a obesidade? E a depressão? São também doenças de fundo inflamatório. Só da gente ter um tecido adiposo em excesso, a gente já apresenta inflamação, mesmo que seja subclínica, e o seu emagrecimento vai piorar. E aí, por qual motivo muitas pessoas não respondem a uma dieta low carb, uma dieta high fat? Porque pelo nosso código genético, nem todo mundo geneticamente digere ou aceita melhor essa quantidade de gordura, até mesmo saturada e pró-inflamatória. Então, um corpo que já está em inflamação, você inflama ainda mais. Você pode até diminuir o consumo de açúcares, o que vai te fazer emagrecer de forma rápida e também diminuir líquido, mas quando você para essa dieta, você tem um efeito rebote, porque você não tratou do problema de fundo, que é o processo inflamatório sistêmico. Lembra lá da rede de neurotransmissores do nosso intestino? O motivo pelo qual ele é chamado de segundo cérebro humano? Você começou uma dieta low carb, uma dieta cetogênica ou qualquer dieta que aumente muito o consumo de proteínas animais, de carnes vermelhas, você aumenta a inflamação de mucosa. Quando aumenta a inflamação de mucosa, constipa, você também diminui secreção dos nossos neurotransmissores que darão a sensação de prazer. Por isso, muitas pessoas que fazem essas dietas hiperproteicas, ou seja, rica em proteínas, têm muitas vezes compulsão por carboidrato refinado ou por açúcar, na tentativa do cérebro se retroalimentar ou ter um pouco de prazer. Bom, mas essa também é outra história, outro assunto. Então, a depressão, em muitos dos casos, se não posso falar na maioria deles, é uma doença inflamatória ou é um quadro clínico de inflamação de sistema nervoso central, onde os nossos neurotransmissores não estão em níveis ideais e adequados. Já tem inúmeros estudos que comprovam a secreção de alguns neurotransmissores relacionados à qualidade dos nossos alimentos. Uma coisa que eu assusto muito quando eu vejo, gente, pelo amor de Deus, não tem como você querer ter um filho tranquilo se você põe Coca-Cola na mamadeira dele. Não tem como você não querer uma criança agitada se você dá café preto para ele tomar, que a cafeína é super neuroestimulante. Não dá para ter uma criança que não chora se você só alimenta ele com farinha branca ou carboidratos refinados, biscoitos, pão branco, que é cheio de glúten, que estimula ainda mais o sistema nervoso central. Então, como eu quero finalizar esse vídeo aqui para vocês? A qualidade dos alimentos, mas também a qualidade do seu sistema digestivo, da vitalidade, da saúde de sistema digestivo é fundamental para que você tenha estado de saúde adequado e um emagrecimento mais rápido, definitivo e duradouro. Quando você entende isso, correlaciona então com o seu emocional, ressignifica as situações que você passou na vida, aí você não engorda nunca mais. O seu corpo, que tem uma natureza, uma biologia de mamífero, de animal mamífero, encontra o próprio rumo, a própria reta. E a saúde, a saudabilidade, nem sei se existe essa palavra, de qualquer animal mamífero é encontrar
o seu estado biológico de tamanho e de percepção. Então, quando você junta todas essas peças, naturalmente o seu corpo, que estava em estradas assim, então o racional indo para um lado, o emocional indo para o outro, ele encontra o caminho e naturalmente você vai eliminando o peso, inclusive de forma rápida, que você nunca imaginou. Então, continue aqui comigo no canal. Se você gostou desse vídeo também, curte, compartilha, dá um like, faça parte da nossa comunidade, que toda semana eu vou trazer novidade e instruções para você.